Nesse vídeo nós vamos falar sobre mudança de base de um espaço vetorial. No vídeo passado nós vimos o conceito de base, que é um conjunto de vetores que é linearmente dependente e além disso ele é capaz de gerar todo o espaço vetorial. Então, a partir de uma base que a gente encontra de um espaço vetorial, a gente pode encontrar outras bases. Então, a gente pode mudar de uma base para outra. Mas antes disso, nós vamos falar aqui sobre o conceito de coordenadas de um vetor. Se a gente tem uma base beta de um espaço vetorial e a gente tem aqui uma base ordenada, então qualquer vetor dentro desse espaço que a gente tomar, a gente viu que a gente pode escrever como uma combinação linear da base. Então existem os escalares A1, A2 até a N, né? De tal forma que a gente obtém essa combinação linear dos vetores da base, obtendo como resultado o vetor V, no qual a gente escolheu. Então esses números, esses escalares, nós vamos chamar de coordenadas do nosso vetor V em relação à base beta. Então é por isso que a gente fala em base ordenada, porque agora a ordem ela é importante, porque aqui nós vamos escrever a matriz das coordenadas do vetor V com relação à base beta. Então a gente pega esses escalares e escreve como uma matriz coluna. E aí a gente tem a matriz das coordenadas de um vetor em relação à base beta. E como nós vamos falar nesse vídeo de mudança de base, então você já pode pensar aí então que se a gente mudar a base, nós vamos mudar as coordenadas de um vetor. E de fato porque as coordenadas agora elas dependem da base do espaço que a gente está considerando. Nesse exercício aqui, se a gente tem um conjunto beta com esses dois vetores lá no R2, a gente está considerando esse conjunto como a base ordenada de R2. Significa que nós temos aqui o primeiro vetor da base e o segundo. Então nós temos aqui uma ordem para os vetores dessa base. Então se a gente quer escrever as coordenadas de um vetor W, então a gente toma esse vetor W, menos 5 e 0, em relação à base beta. Como é que a gente faz? Como nós vimos, então as coordenadas de W são os escalares, né? A1 e A2, de tal maneira que quando a gente toma a combinação linear desses vetores da base beta, a gente tem como resultado o vetor W, como vocês podem ver nessa expressão. Agora, multiplicando, né, cada escalar por esses vetores da base, nós temos aqui essa segunda expressão, e agora fazendo a soma, né, a gente soma cada entrada. Então nós temos essa igualdade e nós vimos, né, nós sabemos desde lá da geometria analítica que para a igualdade de pares ordenados, o primeiro elemento de um lado tem que ser igual ao primeiro elemento do outro e o segundo elemento tem que ser igual ao segundo elemento lá do outro lado da igualdade. E a partir daí nós temos aqui um sistema de equações para a gente encontrar os valores de A1 e A2. Então a partir desse sistema a gente encontra A1 igual a 1 e A2 igual a menos 2. Sendo assim, a gente encontrou agora as coordenadas do vetor W em relação à base beta. As coordenadas desse vetor W são 1 e menos 2. Veja que a gente diz que esse vetor W tem coordenada menos 5 e 0, e isso é em relação à base canônica do R2. Então nós temos aí a matriz das coordenadas de W com relação à base beta. E como eu já tinha dito, né, se a gente tomar a matriz das coordenadas de W com relação à base alfa, nós temos aqui já uma outra matriz, que é a matriz coluna menos 5 e 0. Porque aqui nós temos a combinação linear, nós temos os escalares para que a gente encontre as coordenadas do vetor. Então veja que coordenadas depende da base do espaço vetorial que a gente está considerando. Um outro exercício que nós vamos fazer é
Vamos determinar a matriz das coordenadas do vetor v, que é esse polinômio, com relação à base alfa. Então, nós temos aqui uma base alfa com 3 vetores, uma base ordenada. Então, nós temos o primeiro elemento da base, o segundo e o terceiro. E como nós vimos, as coordenadas de V são os escalares A1, A2 e A3, de tal maneira que quando a gente faz a combinação linear dos elementos da base, então nós temos A1 vezes o primeiro elemento, A2 vezes o segundo elemento da base, mais A3 vezes o terceiro elemento da base. E isso é igual ao vetor V. Então, A1 é a primeira coordenada, A2 é a segunda coordenada e A3 é a terceira coordenada. Então, veja que nós temos o seguinte. Quando a gente faz a conta, a gente faz a distributiva e agrupa os coeficientes constante, o coeficiente de x e de x ao quadrado, nós temos aqui o nosso coeficiente constante, nós temos o nosso coeficiente de x e o coeficiente de x ao quadrado. E na igualdade entre polinômios, todo mundo sabe que o coeficiente constante de um lado tem que ser igual ao coeficiente constante do outro lado. Sendo assim, nós temos que essa constante do lado esquerdo tem que ser igual à constante do lado direito. Então, nós temos aqui essa equação. E a constante que acompanha x, que é A2, tem que ser igual à constante que acompanha x do lado direito. Então, nós temos aqui que A2 é igual a 1. E da mesma forma, a constante que acompanha x ao quadrado, que é A3, tem que ser igual a menos 1. E assim nós temos 3 equações que nos dá um sistema. E a partir desse sistema a gente encontra os valores de A3, A2 e substituindo A3 e A2 aqui na primeira equação, a gente encontra A1 igual a 3. Então as coordenadas do vetor V são 3, 1 e menos 1. E então nós temos aqui a matriz das coordenadas de V em relação à base alfa. Então é bem simples para a gente determinar as coordenadas de um vetor. Lembrando que essas coordenadas dependem da base. Nós vamos agora falar de mudança de base de um espaço vetorial. Eu vou começar dando um exemplo no R2, que é um pouco mais simples. Depois nós vamos ver como é que isso funciona de uma forma mais geral. Então considere aqui no R2 duas bases, uma base alfa e uma base beta. Então a base alfa tem os vetores E1 e E2 e a base beta tem os vetores V1 e V2. Então são duas bases distintas. E a gente sabe o seguinte, que em relação à base alfa, qualquer vetor de R2, um vetor V, ele é uma combinação linear dos vetores dessa base. Então existem os escalares x e y, de tal forma que V é igual a x E1 mais y E2. Então nós temos aqui já as coordenadas de V com relação à base alfa. Agora a gente quer escrever esse mesmo vetor V em relação à base beta. Então nós vamos mudar da base alfa para a base beta. Cada vetor da base alfa, ele pode ser escrito como a combinação linear dos vetores da base beta. Então o que eu estou fazendo agora é pegando cada vetor da base alfa e escrevendo como combinação linear dos vetores da base beta. Então nós temos que E1 é uma combinação linear de V1 e V2 e E2 também é uma combinação linear de V1 e V2. Então existem os escalares
A11, A21, A12 e A22. E o que eu vou fazer agora é voltar aqui nessa expressão do vetor V e vou agora trocar esses vetores E1 e E2 e vou escrever eles como combinação linear dos vetores da base beta. Então eu vou voltar na expressão e fazer a substituição. Então veja lá que eu troquei, nós temos x vezes e1, então nós temos aqui o nosso vetor e1 mais y vezes e2. E agora o que a gente faz é só aplicar, né, a distributiva, e agora eu vou agrupar os elementos de V1 e V2. Então quando eu coloco V1 em evidência, eu tenho exatamente esse coeficiente. E quando eu coloco V2 em evidência, eu tenho esse outro coeficiente, que são os escalares. Então, agora, na base beta, observe que aqui nós temos as coordenadas do vetor V com relação à base beta. E observa que, então, a matriz das coordenadas de V em relação à base beta é essa matriz coluna, onde nós temos aqui a primeira coordenada e a segunda coordenada. E veja que essa matriz ela pode ser decomposta como sendo produto da matriz A vezes a matriz coluna x, y. Então veja o seguinte, a matriz do vetor V com relação à base beta, isso é igual a uma matriz A, que a gente chama essa matriz aqui de A, vezes essa matriz coluna é a matriz de V com relação à base alfa. Então essa matriz A que a gente encontrou, nós vamos denotar como sendo uma matriz I com os índices alfa, beta, que quer dizer o seguinte, nós vamos chamar essa matriz como sendo a matriz de mudança da base alfa para a base beta. Para ficar mais claro, nós vamos agora praticar essa mudança de base. Então, como é que a gente encontra essa matriz de mudança de base? Então, observe que o que a gente fez para encontrar a matriz de mudança da base alfa para beta foi apenas escrever cada vetor da base alfa como combinação linear da base beta. Então, vamos lá para um exercício. Veja só. Então, sejam alfa composta por esses vetores 2, menos 1, 3 e 4, e beta em conjunto com os vetores 1, 0 e 0, 1. São duas bases de R2. Vamos calcular a matriz que muda da base alfa para a base beta. Para escrever a matriz de mudança da base alfa para a base beta, basta a gente escrever cada vetor da base alfa como combinação linear da base beta. Então eu vou pegar esse primeiro vetor da base alfa e escrever como combinação linear da base beta. Então veja que o primeiro vetor da base alfa, nós temos aqui já essa combinação linear. E a mesma coisa para o segundo vetor. E para a gente escrever a matriz, agora, lembra que aqui nós temos já os coeficientes da nossa matriz. Então, basta a gente tomar esses coeficientes 2 e menos 1 e escrever na primeira coluna da matriz. E os coeficientes 3 e 4, que são os escalares, nós escrevemos na segunda coluna da nossa matriz. Então, nós temos aqui a matriz de mudança da base alfa para base beta. Nesse outro exercício, a gente tem um espaço vetorial P2. Lembra que P2 é o espaço vetorial dos polinômios de grau menor ou igual a 2, né? Então, nós vamos encontrar
a matriz de mudança da base alfa para a base beta. Lembra que a ideia é sempre a mesma. Nós vamos pegar cada vetor da base alfa e escrever como combinação linear da base beta. Significa que eu vou pegar o meu primeiro vetor da base alfa e escrever como combinação linear dos vetores da base beta. Depois eu pego o segundo vetor e o terceiro vetor e faço a mesma coisa. Então veja que para o primeiro vetor, que é 1, então esse vetor, que é o polinômio constante 1, ele vai ser uma combinação linear dos vetores 1x e x ao quadrado. Então estou escrevendo aqui, ó, como combinação linear dos vetores 1x e x ao quadrado. Daí eu já tenho as coordenadas desse vetor, né, que é 1, 0 e 0. Para o segundo vetor, eu faço a mesma coisa. Estou escrevendo como combinação linear dos vetores 1x e x ao quadrado. Daí eu já tenho as coordenadas desse vetor como sendo menos 1, 1 e 0. E para o terceiro vetor, nós temos aqui, mais uma vez, esse vetor escrito como combinação linear dos vetores da base beta. Então agora o que eu vou fazer é simplesmente pegar as coordenadas de cada vetor, ó, 1, 0 e 0. Isso aqui eu vou colocar na primeira coluna da minha matriz. Aqui eu tenho os elementos da minha segunda coluna e os elementos da terceira coluna. Então, por isso que a gente fala em base ordenada, porque veja que se a gente mudar a ordem da base, essa matriz ela vai inverter as colunas, né? Então, nós temos aqui a matriz de mudança da base alfa para a base beta. E assim eu encerro esse vídeo sobre mudança de base. Então, veja que esse conceito ele é bem simples, né? Então, se você quer mudar de uma base para outra, por exemplo, de uma base alfa para beta, você toma os elementos da base alfa e escreve como combinação linear dos elementos da base beta. Agora eu vou deixar como exercício para vocês voltarem para todos os exercícios que eu fiz nesse vídeo e agora vocês vão fazer o inverso. Para cada exercício, você vai fazer a matriz que muda agora da base beta para base alfa. Aqui eu fiz de mudança da base alfa para beta e agora vocês vão fazer da base beta para base alfa. Ou seja, agora vocês vão fazer o contrário. Vocês vão pegar cada elemento da base beta e escrever como combinação linear dos elementos da base alfa. E vocês vão perceber que vocês vão encontrar a matriz inversa, tá? Então, vou encerrar por aqui e até o próximo vídeo.